Shalom, Haverim, Hag Shavuot Sameia. Estamos aqui, aqui é Hadassah Bat Eloá. Estamos celebrando a festa de Shavuot, que é o casamento, né? A entrega da Torá, que o Eterno deu a nós, lá no Har Sinai, né, no Monte Sinai. E eu estava aqui lendo Bereshit 3, e quando eu parei exatamente no Passuque, né, no versículo 19, me chamou a atenção uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, bem estilo psicanálise, vou falar livremente, tá? Eu não fiz nenhum tipo de anotação. Talvez você esteja percebendo pelo meu tom de voz a minha, digamos, exaltação, né? E tem tudo a ver com a festa de Shavuot. Então, vamos lá. O Eterno, quando nos criou, né, na figura, né, de Adão e Havá, ele nos deu uma ordem. Que ordem foi essa? Nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nossos sábios dizem que pós Shabat, né, nós teríamos acesso àquela árvore que vai estar lá em Apocalipse, né, que do seu fruto comerá mês a mês, que vai dar cura para as nações. Mas voltando aqui para eu não me perder, não devagar muito. Olha só. Lá no versículo 19, no Passuque 19, o Eterno diz assim para o homem: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Só que tem um detalhe, tá? Ontem eu estava ouvindo, se não me falha a memória, o Rabino Groiber falando sobre Shavuot. E ele disse o seguinte, que ele, a instituição dele está do lado do Instituto Butantan, lá em São Paulo, e ele foi no Instituto Butantan e perguntou para uma pessoa responsável lá o seguinte: qual é a cobra que come pó, né? Qual é a serpente que come pó? E a pessoa disse para ele: olha só, se ela comer pó, vai morrer. E aí, ok, ele voltou, ele não deu sequência nessa fala, né? Então, claro que existe uma metáfora aqui e eu não vou entrar nisso agora. Mas olha só que interessante, o Eterno disse para Adão, né, que ele é pó e ao pó voltará. Ou seja, nós, seres humanos, somos pó e ao pó retornaremos. Só que, antes do Eterno dar esta lá, né, essa maldição para Adão, né? Por que eu estou falando Adão e não Adão? Porque Adão está falando da humanidade, não foi o Adão, o homem, aquele ser humano específico, não, fomos nós que pecamos, entende? Foi a humanidade que pecou. E aí o que acontece? Lá no, deixa eu ver aqui, no Passuque 14, versículo 14, o Eterno começa, olha só, o Eterno começa dando a maldição para a serpente, depois vai para Havá, depois vai para Adão. Então vamos falar o que o Eterno fez com a serpente. O Eterno colocou assim, ó, versículo 14. Então o Eterno disse a serpente, né? Visto que isto fizeste, maldita és dentre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Aqui entra o que a gente precisa. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da sua vida. Então, segundo os especialistas do Instituto Butantan, se a serpente comer pó, ela vai morrer. Só que nós sabemos que a serpente não morreu, ela permanece viva. E aí o Eterno também diz, eu espero que você consiga compreender a linha de raciocínio, o Eterno diz ainda, né, que ele vai colocar inimizade, né, no versículo 15, entre a mulher e a sua descendência. A gente sempre ouviu falar isso apontando para o Mashiach, e está correto. Mas qual é a descendência da mulher? Né? São os filhos. Então, o Eterno colocaria inimizade entre os filhos de Havá, ok? Que sou eu e você, e os nossos filhos, e assim sucessivamente. O Eterno colocará inimizade entre a serpente e os filhos de Havá. Então, a serpente, para se manter viva, ela precisa comer pó. Então, para que a serpente, misericórdia, se mantenha viva, o que ela precisa comer? Exatamente isso, ela precisa comer a gente, porque a gente é pó. Então, o alimento da serpente somos nós.
até que venha o Mashiach, que já veio, para nós já veio, até que venha o Mashiach e ainda não chegou esse momento específico, mas que ele pise na cabeça dela. Só que tem um detalhe, para nós o Mashiach já veio, e o Eterno diz lá em Devarim 28, que ele vai colocar, né, os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E aonde que a serpente vai querer pegar? Vai querer pegar no nosso calcanhar. E aí eu lembro agora do calcanhar de Aquiles, né, que era o ponto fraco. Então, o alimento da serpente, né, sou eu e você. O alimento da serpente está onde? No nosso ponto fraco. E aí, quando o Adão e Havá, eles comem do fruto, eles comem da árvore do conhecimento, eles perderam acesso até a esta árvore novamente. E aí, o que o Eterno faz? O que o Eterno fez com a gente, tanto no Har Sinai, como agora? E a gente viu isso também lá em Maasei Hashelihim, Atos 2, quando a igreja cristã vai colocar como Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, mas para nós é a festa de Shavuot. Por quê? Porque é entrega da Torá e é quando a gente recebe a Ruach HaKodesh. E o que a Ruach HaKodesh faz? O que o Espírito do Santo, né? O Espírito de Santidade nos faz? Ele nos reveste de autoridade, ele nos reveste de poder. Para quê? Para que a gente possa subjugar a serpente. E quem é a serpente? A serpente é o Yetzer Hará. A serpente é a nossa má inclinação. Então, quando e como eu consigo vencer a minha má inclinação? Quando e como eu consigo pisar na cabeça dessa serpente? Quando e como eu coloco essa serpente para morrer, né? Não dando a ela de mim, né? Que sou o pó. A partir do momento que eu pratico Torá e Mitzvot. Ou seja, a partir do momento que eu pratico aquilo que o Eterno quer para mim. Por quê? Porque Yeshua e Yehoshua, ele é a Torá viva. E essa árvore do conhecimento, ela nada mais é do que a própria Torá do Eterno. Então lá no Gan Eden, ele não poderia comer dela por um espaço de tempo. Só que agora nós podemos comer dessa árvore todo dia. E vamos pensar de uma outra forma, a partir de agora que nós estamos celebrando Shavuot. Então, meus queridos, eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. E eu tenho um detalhe, tá? Antes da queda, por mais que o homem, de fato, foi feito do pó da terra, e sim, fomos feitos do pó da terra, porém, antes da queda, a nossa vestimenta, a nossa pele, tá? A gente não tinha uma roupa do tipo calça, camisa, enfim, saia. Não, nós não tínhamos essa roupa. A nossa pele, sabe? Esse músculo que a gente tem, né, chamado de pele, ele era de luz. Mas quando a gente caiu, quando a gente pecou, nós perdemos essa luz. E aí passamos a ter o quê? Essa pele que temos hoje, que é uma pele perecível. Então, a pele que nós tínhamos antes, que era a pele, vamos colocar assim, do próprio Eterno, porque ele é luz, ele não é feito, misericórdia, Hasve Shalom. Ele é luz, ele é tudo. Então, ele deu uma parte de si para nós, né? Que é essa pele, além da sua rua, né? Que é essa pele. Mas quando nós caímos, nós perdemos essa luz, né? E passamos a ter essa pele que eu vou filosoficamente chamar de treva. Então, a serpente não poderia nos comer antes do pecado. Por quê? Porque a nossa vestimenta, apesar de termos sido feitos do pó da terra, mas nós éramos revestidos de luz. E não dá para comer luz. É possível comer luz? A menos tem acho que não sei qual é a religião que eles como é que fala? Eles se energizam de luz e eles não comem. Mas eu não posso dizer se eles vão conseguir ficar eternamente sem comer nada, só vivendo de luz. Mas nós no Gan Eden, se nós não tivéssemos pecado, nós teríamos vivido eternamente. Por quê? Porque a nossa pele porque a nossa pele era luz. Então, a serpente, do que a serpente se alimenta? Ela se alimenta da gente, que somos pó. Hag Shavuot Sameia.